A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Hoje é um domingo de Páscoa e o Senhor durante essa semana me moveu a falar sobre isso. E eu fiquei essa semana orando em línguas, meditando na palavra, me aprofundando naquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu fiquei buscando em Deus a profundidade daquilo que Ele tinha lançado em meu coração para ministrar aos irmãos nesta noite. Alguém diz assim: pastor, mas o Senhor falou de 3 Páscoas. Sim. Por que 3 Páscoas? A primeira Páscoa que eu vejo na Bíblia é uma Páscoa profética, uma Páscoa escrita em Gênesis capítulo 22, uma Páscoa onde o Senhor chama a Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o único filho, aquele que eu te dei, sobe ao monte Moriá e entregue ele em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão sobe ao monte, e quando ele prepara Isaque sobre o altar do holocausto, a Bíblia diz que quando ele levanta o cutelo, e alguém pode dizer assim: Isaque era uma criança, pastor. Não, Isaque não era uma criança. O historiador judeu Flávio Joséfo diz que Isaque tinha mais de 20 anos de idade. Ele não era uma criança. Ele podia muito bem se levantar dali, empurrar o velho pai Abraão. Mas quando Abraão explica para Isaque o porquê do sacrifício, a história vai dizer que Isaque olhou para o seu pai, e o historiador dá um texto que Isaque diz ao seu pai. São muitas frases, mas uma eu guardei no meu coração porque é muito linda. Diz a história que Isaque olhou para o seu pai e disse: pai, se eu nasci para morrer, não teria um fim mais digno do que morrer para aquele que me deu a vida. Ele deita no altar do sacrifício, e quando Abraão, seu pai, levanta o cutelo para sacrificá-lo, a Bíblia diz que Deus bradou do céu dizendo: Abraão, não faça tal coisa com o menino. Olhe para o lado, porque há um carneiro enroscado com os chifres nas galhas. Sacrifique o carneiro. Eu chamo essa Páscoa de Páscoa profética, porque pela primeira vez o carneiro foi levado ao sacrifício no lugar de um inocente. O carneiro foi sacrificado no lugar de Isaque. E aquele carneiro tipificava a Páscoa que nós celebramos. Algum tempo depois, já no Êxodo, no capítulo 12, a Bíblia nos conta o relato histórico de quando Israel estava no Egito. A Bíblia diz que Deus mandou algumas pragas contra o Egito para convencer Faraó de libertar o povo de Deus. Mas todas as vezes que Faraó se convencia de liberar o povo, Faraó voltava atrás e não permitia. 10 pragas, 10 milagres sobrenaturais, 10 manifestações de Deus no controle da natureza, no controle dos elementos. E mesmo assim não foi o suficiente. Mas por último, a Bíblia diz que o Senhor deu a última chance para Faraó. E a ordem da última chance era que o cordeiro fosse sacrificado. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer algo muito lindo que o Senhor ministrou no meu coração. 10 milagres, ou melhor, 9 milagres, por maiores e melhores que sejam, não superam a tratativa, melhor dizendo, de Deus com Faraó. Foi dizer que cada casa, cada filho de Israel
preparasse um cordeiro, um novilho cevado, matasse dentro de casa, guardasse o sangue numa bacia e aspergir-se aquele sangue nos umbrais e na verga da porta. Eu vou dizer de novo, preste atenção. A ordem de Deus através de Moisés para o povo, no Êxodo capítulo 12, é que o sangue não fosse colocado no chão, porque o sangue do cordeiro não é para ser pisoteado, mas que o sangue fosse colocado nos umbrais e na verga, nos umbrais e na verga, de maneira profética, anunciando que o sangue que nos livraria também seria derramado nos umbrais e na verga. A Bíblia diz que a ordem era que o sangue fosse aspergido nos umbrais e nas vergas da porta. Toda aquela Páscoa de Êxodo capítulo 12 é apenas um anúncio, um prenúncio da morte de Cristo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eram sombras do que viveríamos hoje. Pastor, se a Páscoa dos Hebreus, de Êxodo capítulo 12, é um anúncio do que viveríamos hoje, prove para mim. Primeiro, um cordeiro morreria para que o povo fosse liberto. Segundo, o sangue seria derramado em forma de cruz nos umbrais e na verga da porta. Terceiro, a Páscoa seria comida, o cordeiro inteiro. Quem gosta de comer carneiro assado aqui? Pastora Jaqueline pega aquela costelinha, irmão, parece uma flauta na mão dela, fica só o osso. Mas a Bíblia diz no Êxodo capítulo 12 que o cordeiro era para ser comido inteiro. Inteiro, pastor, inteiro. Inclusive a cabeça, inclusive as fissuras. Não era para sobrar nada. Detalhe: o cordeiro era para ser temperado com ervas amargas. Pastor, o cordeiro ia ser ruim de comer, difícil de digerir. Aquele cordeiro completo, com cabeças e fissuras, temperado com ervas amargas, simbolizava o sofrimento do Messias do Calvário. Simbolizava o sofrimento do Messias, simbolizava o nosso sofrimento em sacrifício vivo ao Senhor. Quarto lugar, a Páscoa de Êxodo capítulo 12, Mari, era para ser comida de cajado na mão, sandália nos pés e apressadamente. Não era para sentar na mesa, relaxar e comer tranquilo. Era para comer com um cajado na mão, bolsa nas costas, sandália nos pés. Ninguém usava sandália dentro de casa, muito menos comer com ela. Mas a ordem era: coma o cordeiro de maneira apressada, porque a qualquer momento sairá a ordem de que vocês serão libertos. E eu quero dizer para você que está assistindo esta mensagem: coma o cordeiro com pressa, porque a qualquer momento será revestido de incorruptibilidade, seremos arrebatados nos ares e nos encontramos. Aleluia! A pressa da Páscoa continua. Aleluia! A igreja ainda clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Diga comigo isso, levante as suas mãos, você que está nos assistindo, e diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, vem.
da igreja. Tudo isso que estamos vivendo são anúncio de dores. Mateus capítulo 24 diz: isso tudo ouvireis de guerras e rumores de guerras, pestilências, mas acalmem-se, porque isso são apenas o princípio das dores. Mas o texto termina dizendo: aleluia, eu ainda aguardo o arrebatamento da igreja. Aleluia, eu ainda estou apressado. Eu ainda vivo com pressa. Eu prego o evangelho de todos os meios possíveis. Eu anuncio o evangelho de todas as formas possíveis. Por quê, pastor? Porque nós temos pressa. Porque o arrebatamento é iminente. O arrebatamento está às portas. Aleluia. Coma apressadamente. Viva pronto para ir embora. Pronto para ir embora, irmão. Você que está nos assistindo pelo Facebook, digite aí: eu vivo pronto para ir embora. Embora para onde, pastor? Eu vou para outro lugar. Ir embora não é ir. Ir embora é voltar. Vou dizer de novo: no arrebatamento nós não vamos. No arrebatamento nós voltamos. Porque nós voltaremos para a nossa casa. Voltaremos para o de Deus. Escute o que eu vou dizer. Isso tudo que nós estamos vivendo tem um propósito. Porque Deus tem propósito em todas as coisas. E um dos propósitos que eu vejo nisso, irmãos, pastor Gabriel disse aqui na abertura do culto: dinheiro não muda muito hoje. Diante disso, posição social, ricos, pobres estão sofrendo a mesma coisa. Eu vejo um despertar de Deus para a nossa geração. Eu vejo Deus dizendo para a gente assim: o seu serviço não tem valor, a sua correria não tem valor, os seus bens materiais não têm valor, essa terra não tem valor. É hora de tirarmos os olhos da terra e voltarmos os olhos para o céu. É hora de nos desapegarmos de tudo isso aqui e voltarmos para o que mais interessa: o céu. A Páscoa judaica de Êxodo 12, a segunda Páscoa que eu quero colocar nessa mensagem, ela é também uma Páscoa profética, porque ela anuncia algo que é perfeito. Êxodo 12 não era perfeita, mas ela era o anúncio de uma Páscoa perfeita. Pastor, por que a Páscoa de Êxodo 12 não era perfeita? Nós vamos descobrir juntos aqui. Caminhe comigo na mensagem. Você já percebeu que a Páscoa no Antigo Testamento celebrava a libertação de Israel do Egito e quando eles mataram o cordeiro? Jesus foi morto na ocasião da Páscoa. A Bíblia é tão perfeita e Deus é tão cuidadoso em cumprir tudo à risca, que o nosso cordeiro, Cristo, foi sacrificado na sexta-feira de Páscoa. Agora, você já percebeu que nós não comemoramos a Páscoa na sexta? Nós comemoramos a Páscoa no... Pastor, mas se a Páscoa judaica foi na ocasião da morte de Cristo, se Cristo morreu no dia da Páscoa, se Cristo é a nossa Páscoa e Ele morreu na sexta-feira, por que nós não comemoramos a Páscoa na sexta-feira? Por que nós esperamos até o domingo para comemorar? Porque na sexta-feira comemora-se a Páscoa imperfeita, mas no domingo comemora-se a Páscoa perfeita. Na sexta-feira comemora-se o cordeiro morto. Na sexta-feira o cordeiro morre.
E cordeiro morto sempre aconteceu na sexta-feira. Desde Êxodo capítulo 12, cordeiros morrem na Páscoa. Todos os anos, na ocasião da Páscoa, os cordeiros morriam. Mas todas as vezes que um cordeiro morria na ocasião da Páscoa, era uma Páscoa imperfeita. Por que imperfeita, pastor? Porque ela não era suficiente para apagar e perdoar pecados. O sangue do cordeiro morto na Páscoa judaica, ele encobria os pecados da nação diante de Deus. Deus olhava para Israel e olhava para os pecados da nação, mas o sangue funcionava como uma espécie de filtro, em que Deus olhava para Israel, mas olhava através do filtro vermelho do sangue. Então Deus não punia pelo pecado, porque o sangue cobria Israel. Mas como o sangue não era perfeito, porque o cordeiro não era perfeito, aleluia, todos os anos eles tinham que celebrar a mesma celebração repetidamente. Aleluia. E por que, pastor, que Deus ensinou Israel a todos os anos matar um cordeiro? Porque o Apocalipse diz que o cordeiro perfeito já foi morto antes da fundação do mundo. Era Deus dizendo para a paliativa: vai fazendo o que vocês podem, por enquanto mata o cordeiro de vocês, mas haverá um dia que a profecia de Gênesis 3:15 vai se cumprir. Haverá um dia que o cordeiro perfeito vai chegar, e nesse dia, Satanás, você pode até ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por que a Páscoa dos judeus era uma Páscoa imperfeita? E por ser imperfeita, eles tinham que celebrar todos os anos. Aleluia. Olhe para cá, preste atenção comigo aqui. Todos os anos o Israel ia até o altar, colocava o cordeiro, o sangue era derramado, o cordeiro morria, e eles iam embora para suas casas. Naquele ano, algo diferente aconteceu. Porque naquele ano, sem que eles percebessem, o próprio Deus colocou o cordeiro no altar do sacrifício, chamado Cruz do Calvário. O sangue do cordeiro foi derramado, e todos foram embora. Mas qual a diferença da Páscoa de Cristo para a Páscoa dos judeus? Qual a diferença da Páscoa perfeita para a Páscoa imperfeita? Quer saber a diferença? Abra comigo a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 5, desculpa. Abra comigo a tua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 5. Pastor, por que a nossa Páscoa é uma Páscoa perfeita? Apocalipse capítulo 5. E eu espero que você tenha a mesma alegria no espírito que eu tive quando eu vi isso aqui. Eu espero que você vibre muito comigo, porque eu vibrei demais quando o Senhor ministrou isso no meu coração. Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler, você acompanha comigo. João teve uma visão, e nessa visão ele diz assim: eu vi na destra do que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem no céu, era capaz de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. E eu chorei muito,
porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Olha para cá um pouquinho comigo. Deixa a Bíblia aberta. Tenta visualizar essa cena. Me ajude. Tenta visualizar a cena. João diante de um trono. Do lado direito do trono, um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos. João olha para o livro e começa a chorar, porque ninguém pode abrir o livro e ninguém pode nem olhar para ele. De repente, João era da terra. João ainda estava vivo. Aquilo era apenas uma visão. Então João ainda era da terra. João não era do céu. E o João, que era da terra, que estava apenas tendo uma visão do céu, ele olha para o livro, e um ancião que estava do lado do trono, o ancião grita para ele: João, não chora não. E João pergunta: por quê? Aí o ancião diz assim: eis aí o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que João ouve o que o ancião fala. Agora venha comigo para o versículo 6. E olhei. O ancião grita assim: eis aí um leão. Vamos lá? Eis aí um leão. Versículo 6. E eu olhei e vi no meio do trono e dos 4 animais, no meio dos anciãos, eu vi um cordeiro. Aleluia. E um cordeiro em pé. Um cordeiro como se tivesse sido morto, mas não estava morto. Um cordeiro como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Olha para cá um pouquinho. É aqui que eu queria chegar com você. Pastor, por que a nossa Páscoa é perfeita? Porque todos os anos Israel matava um cordeiro que ficava morto. Por isso que a Páscoa deles nunca foi perfeita, porque o cordeiro que eles matavam permanecia morto. A nossa Páscoa é perfeita, porque o nosso cordeiro morreu. Mas quando João foi visitar o céu, João achou o cordeiro vivo. Pastor, por que o Senhor fez questão de dizer que João era da terra, não era do céu? Porque quem era do céu, o ancião que era do céu, olhou para Jesus e viu o leão. Mas João, que era da terra, olhou para Jesus e viu o cordeiro. Quem é do céu, o rei que vence. Mas nós que somos da terra, quando olhamos para Jesus, aleluia. Pastor, mas por que o cordeiro deles ficava morto? E por que o nosso cordeiro está vivo? Por que o cordeiro deles permanecia morto? Por que o nosso cordeiro está vivo? Existe uma lei. Existe uma lei. Existe uma lei que o salário do pecado é a morte. Existe uma lei na eternidade. O salário do pecado é a morte. Quando Israel matava um cordeiro pelo seu pecado, o cordeiro permanecia morto. Por quê? Porque ainda havia pecado. Pastor, por que o senhor disse no começo do culto que a nossa Páscoa é no domingo e não na sexta-feira? Por quê?
Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Primeiro Coríntios 15, 14. Primeiro Coríntios 15, 14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, assim como é vã a nossa fé. Sabe por que nós comemoramos a Páscoa no domingo e não na sexta-feira? Porque cordeiro morrer era normal. Cordeiro derramar sangue acontecia todos os anos. A nossa Páscoa é perfeita, porque quando o nosso Cordeiro Jesus morreu, o reino espiritual ficou em suspense, porque cada gota que foi derramada daquele sangue. Agora eu quero que você feche os seus olhos e você tem que mergulhar comigo na palavra. Aleluia. Cada gota derramada daquele sangue perdoava os nossos pecados. O sangue que ele derramou não perdoou os pecados próprios, porque pecado ele nunca teve. Mas o sangue que ele derramou perdoou todo o pecado da humanidade desde Adão. Pastor, mas eu não tinha nem nascido ainda, mas o pecado foi perdoado. O sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue derramado na cruz do meio, era um sangue perfeito, puro de vida. O reino espiritual ficou em suspense. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que um cordeiro era sacrificado na Páscoa, esperava-se para ver se o cordeiro perdoaria ou não os pecados da nação. Mas quando o nosso cordeiro foi morto, toda a dívida foi paga. Eu vou dizer de novo, toda a dívida foi paga. Eu vou dizer até você entender, toda a dívida foi paga. Toda a dívida. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. Toda a dívida foi paga. Pastor, o senhor não conhece a minha história. Toda a dívida foi paga. Pastor, eu já caí uma, me levantei, caí outra. Muito grave. Toda a dívida foi paga. Mentira, porque eu estou de entrar no reino de Deus. Aleluia. Quando a dívida foi paga, Colossenses capítulo 2 vai dizer que existia um documento, pastor Gabriel, uma cédula riscada contra nós. Colossenses vai dizer que existia um documento que condenava a mim e a você. E nesse na Bíblia tem, Colossenses capítulo 2. E onde está esse documento? Paulo vai responder dizendo que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Às vezes que o diabo vir para te acusar, olha para a cara desse infeliz e diz assim: quer pega o documento contra mim? Foi a cédula que tinha os teus pecados foi lavada com sangue carmesim. O diabo de vez em quando pega uma xerox por aí para tentar me acusar, para tentar te acusar, mas tenha certeza que a original já está lavada de sangue. Aleluia, aleluia, aleluia.
A dívida foi paga. Aleluia. A morte, Mari, arranjou um problema naquela sexta-feira. Me perdoe a expressão, mas eu fiquei com dó da morte quando eu descobri isso. Porque a morte estava olhando para um homem. A morte, assim como um urubu rodeia um animal meio morto, esperando ele morrer para comer a carniça, a morte estava rodeando um homem. Um homem que já tinha derramado todos os seus 3,5 litros de sangue. Um homem que o seu fígado, os seus rins, os seus órgãos internos já tinham sido dilacerados pelas pancadas e chicotadas. Um homem que toda a pele do seu corpo estava em tiras esticadas ao chão, porque foram arrancadas com as chicotadas. Um homem que já não tinha mais forças. Um homem que um soldado pega uma lança e joga no seu peito, e quando a lança fura o seu peito, o seu coração, rompe o seu coração explode e sai água, porque o sangue já tinha sido derramado. E a morte fica como quem diz: eu vou pegar, é meu, me dá, é meu. Mas ela não podia pegar Jesus. Os homens do seu lado quebraram as pernas dele e eles morreram. E a morte diz: agora eu pego ele. Mas a morte não podia. A morte podia. Aquela guerra na eternidade, pega, não pega. E a morte, o que eu faço agora? Ele não tem mais vida, mas ele está respirando. E para resolver o problema, como Jesus sabia que a morte não podia tocar, ele disse assim, para debochar da cara da morte, ele diz assim: Pai, a morte não pode me pegar. Aleluia! Sabe por que nós comemoramos a Páscoa no domingo e não na sexta-feira? Porque cordeiro morrer na sexta-feira é normal, mas ressuscitar no domingo só o nosso. Aleluia. Jesus morre, passa-se o sábado, e no domingo pela manhã, cabeça de pregador, não precisa acreditar, eu fico imaginando Jesus olhar para o corpo dele na pedra, dilacerado, rasgado, destruído por dentro, pancado. Eu fico imaginando Jesus olhando para os anjos e dizer assim: costura para mim, reconstrói tudo por dentro, cicatriza. Por quê? Porque eu vou voltar. Mas o Senhor morreu, eu morri, mas a morte não pode me segurar porque eu não tenho pecado. Eu vou voltar. Os outros, o filho da viúva de Naim, Lázaro, a filha de Jairo, Jesus ressuscitou, mas eles ressuscitaram para morrer de novo, ressuscitaram para a morte. Jesus foi o único que ressuscitou para a vida eterna. Jesus ressuscita no domingo. Mas tem um detalhe aqui, Mário. O corpo de Jesus foi todo reconstruído, Valdirene. Todo. Porque ele não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou em carne e osso. O corpo dele foi todo reconstruído, mas ele não permitiu que reconstruíssem as mãos. E eu fico imaginando se alguém perguntasse assim para Jesus: por que o Senhor não permitiu reconstruir as mãos? A resposta seria: porque eu sabia que Tomé ia precisar ver as mãos furadas. E sabe de uma coisa? Eu não perco ninguém. Fique de pé, você que está aqui comigo. Aleluia. Diga para quem está perto de você: Jesus não perde ninguém. Diga para quem está longe também, diga: Jesus não perde ninguém. Ninguém pode ficar sem ouvir isso. Jesus não perde ninguém.
Ele não vai te perder. Ele não vai te perder. Jesus não vai te perder. Pastor, mas é que não tem mais. Ele não vai te perder. Pastor, mas eu já desisti. Problema teu. Jesus não vai perder. Pastor, eu já abri mão de fulano. Problema teu, a mão é tua, você abre a hora que você quiser. Mas Jesus não vai perder. A dívida foi paga. E o que eu preciso fazer, pastor? Crer com o coração e confessar com a boca, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, mas me dá a listinha aí de regra para que eu possa me salvar. Pois é, não tem. Ué, pastor, todo lugar tem uma listinha de regra que você tem que fazer para ir para o céu. Eu não tenho, porque a dívida já foi paga. Vós sois salvos pela graça, vós sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso é presente dEle. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre o seu coração e feche os seus olhos. Você que está me assistindo, feche os seus olhos agora. Eu quero orar com você. Porque o Cordeiro reviveu. Como disse Paulo aos Coríntios no capítulo 15, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Porque não há lucro no Cordeiro morto, mas há lucro no Cordeiro ressurreto. Eu quero que você feche os seus olhos agora e me permita ministrar na sua vida. E eu quero que você apenas receba aquilo que eu estarei ministrando em você agora. E eu quero que você, antes de que eu ministre tudo isso, eu quero que você confesse que recebe Jesus como Salvador da sua alma. Pastor, o senhor está dizendo isso, mas eu já aceitei Jesus, eu já me batizei. Eu sei. Mas diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Senhor da minha vida. Diga isso: Senhor, eu confesso que o Senhor é o meu Salvador. Senhor, eu confesso que o Senhor derramou o seu sangue por mim. Senhor, eu sou grato pelo sangue derramado. Senhor, eu sou grato pela morte de cruz. Senhor, eu recebo a dívida que foi paga, eu recebo o benefício dela. Eu reconheço que a minha dívida foi paga. Pastor, por quê? Sabe, pastor, eu até reconheço isso. Sabe, pastor, eu até creio que Jesus perdoou os meus pecados. Mas sabe o que é, pastor? Eu até sei que Jesus me salvou, mas eu preciso de algo para hoje, pastor. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. Sabe, pastor, eu achei muito linda a mensagem da salvação, mas o senhor não está entendendo. Eu vim para o culto hoje, eu estou assistindo a live hoje, porque eu preciso de algo de para hoje de Deus. Sabe, pastor, o meu problema é a enfermidade. Pois é, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, pastor, eu estou muito aflito, angustiado, preocupado. O castigo que nos traz a paz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a morte de Jesus foi uma morte completa. Eu quero dizer para você que o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa é perfeita, porque além de perdoar os nossos pecados, Ele nos traz paz. Eu quero dizer para você que a nossa Páscoa é uma Páscoa perfeita. A Páscoa que nós celebramos é uma Páscoa perfeita, porque a Páscoa que nós celebramos não nos garante apenas a vida eterna, ela nos garante vida, e vida com abundância. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.
Orava chore candarava sere cadachara rabacá. Orocondarava chorocondoroconda gasuque derabaceia. Senhor, eu quero ministrar uma bênção sobre os teus filhos que estão assistindo agora esta mensagem. Senhor, eu quero orar por cada filho, por cada filha que está agora ouvindo a mensagem do Calvário. Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada filho e cada filha que recebe o Senhor como Salvador e Senhor. Sabe, Jesus, eu quero orar por cada um dos teus filhos que reconhecem o valor do sangue derramado. Senhor, eu ministro sobre a vida de cada um dos teus filhos, que eles recebam nesta noite a vida com abundância que só o Senhor pode dar. Uma vida completa, uma vida livre de todos os males, uma vida livre de toda a carga do pecado. Senhor, receber o perdão da cruz é receber livramento de toda a maldição do pecado. Quem traz dor e sofrimento é o pecado. Quem traz enfermidade e dor é o pecado. Quem traz doença é o pecado. E se nós reconhecemos o Senhor e reconhecemos que a dívida foi paga, nós confessamos a palavra da salvação e declaramos curados para a glória de Deus, e declaramos livre de toda enfermidade para a glória de Deus, e reconhecemos que somos salvos e sarados e livres de toda a mazela do pecado para a glória de Deus, e reconhecemos que o mal não nos aflige mais, e reconhecemos que o diabo não nos acusa para colocar sobre nós nenhuma maldição, porque levante as suas mãos comigo, levante as suas mãos e confesse a palavra dizendo: toda maldição foi destruída na cruz. Confesse a palavra: liberto. Você que está enfermo, confesse a palavra: estou livre porque Ele morreu. Aleluia. Eu não estou livre porque eu fiz alguma coisa boa, eu estou livre porque Ele fez tudo que era bom. Pastor, qual é a senha? O que eu tenho que fazer? Qual é o preço que eu tenho que pagar? Não, você não está entendendo. O Evangelho não se trata de pagar preço. O Evangelho se trata de reconhecer que o preço está pago. Aleluia. Pagar preço é para a lei. Nós não pagamos preço. Nós reconhecemos que o preço já foi pago. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero que você aprenda isso que eu estou ministrando aqui. E todas as vezes que a maldição do pecado tentar dominar o teu corpo, todas as vezes que a maldição do pecado tentar dominar a tua alma, seja com acusações, seja com tristeza, seja com doenças do corpo, seja com doenças da alma, seja com angústia, seja com depressão, seja com qualquer outra coisa, eu não vai orar, você não vai ligar para mim pedindo oração, você vai apenas começar a confessar a palavra dizendo: eu sou livre, eu sou liberto, esse mal não me alcança, eu fui liberto pelo Calvário, a verdade é em Cristo. Aleluia, aleluia. Como diz Paulo, como diz o escritor aos Hebreus: cri, por isto falei. Se você crê que é liberto, diga: eu sou liberto. Se você crê que é livre, diga: eu sou livre. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Você que está aqui comigo, senta, fique à vontade. Oh, aleluia, aleluia. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade, e ela vos... Então seja liberto essa noite em nome de Jesus. Seja livre de todo peso
peso, seja livre de toda culpa. Seja livre, seja livre, seja livre. O diabo às vezes tenta colocar prisões e algemas em nós. Você já percebeu que tem gente que não anda, se arrasta? Já percebeu que tem gente que dá depressão na gente se conversa com a gente? Tem gente que nos deixa deprimidos só de conversar com a gente. Ai, pastor, é porque é isso, é porque é doença, é porque é o diabo te acorrentando e colocando peso em você. Você não pode por causa da doença, você não pode por causa disso, você não pode por causa daquilo. E a pessoa diz assim: ah, pastor, eu queria tanto ser feliz, porque o diabo mentiu para você, dizendo que você não pode ser feliz. Eu vou te dar uma chave que vai abrir toda a sua vida. Qual, pastor? Qual o preço que eu tenho que pagar? Você não está entendendo. Você só precisa reconhecer que o preço já foi pago. Você só precisa crer que já é liberto. Você precisa crer com o coração, acreditar de verdade. Eu sou comigo, eu acredito com o coração e confesso com a boca. Acredito com o coração e confesso com a boca. Amém? Filhos, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Amanhã, creio que amanhã o nosso pintor vai terminar de pintar aqui as paredes. Até o fim da semana nós trazemos todas as cadeiras para cá. Creio que até o fim dessa semana vai estar tudo já mais organizadinho. E eu estarei aqui na igreja a partir de terça-feira. Eu estarei aqui na igreja. Amém? Principalmente no período da tarde. Você que quiser conversar, você que quiser um atendimento, eu estarei aqui. Amém? Pode ser que aconteça de você não me achar, então ligue antes, mande uma mensagem, marca. Mas eu vou me esforçar ao máximo para estar aqui durante a semana. Amém? Estarei gravando as lives daqui, estarei anunciando o evangelho daqui. Amém? Nós oramos por esse espaço, o Senhor nos deu esse espaço. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é parte de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu creio em algo, e porque eu creio, eu prego. Deus não vai mandar anjo do céu para pagar conta. Deus não vai mandar anjo do céu para comprar nada para a igreja. Deus não vai descer nas asas de um querubim voando da eternidade, lá na Gazin, comprar um ar-condicionado. Deus não vai fazer isso. Como que Deus faz, pastor? Deus procura aquelas pessoas que Ele quer prosperar. Eu vou dizer de novo. Deus procura as pessoas que Ele quer prosperar. E Ele coloca no coração dessas pessoas o desejo de semear. Deus dá para essas pessoas a oportunidade de semear. Porque quando essas pessoas semeiam, Deus dá uma colheita para elas. Então a forma de Deus suprir necessidades é sempre usando outro. Eu vou dizer de novo. Deus sempre supra a necessidade de alguém com a semente do outro. A tua semente é a minha colheita, e a minha semente pode ser a tua colheita. A semente daquela viúva foi a colheita de Elias. Foi ou não foi? Quando aquela mulher entregou o último bolo para ele, foi a semente dela. Elias recebeu aquela semente, mas ela recebeu uma colheita tão grande, que da botija o azeite nunca acabou, e da panela a farinha nunca acabou. Amém? Então quando Deus implanta no coração de alguém o desejo de semear, eu vou te ensinar isso aqui, aprenda. Todas as vezes que Deus implanta no teu coração o desejo de semear, é porque tem uma colheita chegando para a tua vida. E Paulo diz assim: Deus dá
semente ao que semeia, porque Deus nunca pede algo que Ele não tenha te entregado antes. Por isso que Paulo ensina: Deus dá semente ao que semeia. Mas o mesmo Paulo ensina que nós podemos comer o pão, mas não podemos comer a semente. Porque se você come a semente, ou seja, se você não entrega a semente, não vai ter colheita depois. Amém? Isso é princípio bíblico, querido. Eu quero que você aprenda isso. Vamos orar? Eu quero encerrar essa transmissão, quero encerrar esse momento. Você que está comigo aqui, fica de pé. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue manifestando a Tua graça sobre nós, que a Tua palavra continue sendo derramada sobre os nossos corações, que vivamos todos os dias, conforme João capítulo 1, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça. Pai, nós te damos graças, louvor e adoração por tudo que o Senhor nos tem feito. Nós te adoramos, te glorificamos, manifestamos toda a nossa gratidão ao Senhor e pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos e eu declaro abençoados Teus filhos e as Tuas filhas que estão orando comigo nesse momento. Que o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada família, que o Senhor visite cada casa. Assim eu oro, te abençoando. E se você crê, diga amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do amigo Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, que Deus te abençoe. Até a próxima live.